Vivemos em uma época em que ser visto vale mais do que ser, em que a imagem antecede a palavra, em que a existência subjetiva parece depender cada vez mais do reconhecimento externo. Não se trata apenas de uma mudança de costumes ou de tecnologia. Trata-se de uma mutação profunda na economia psíquica, na forma como o sujeito se constitui, se percebe e sofre. Na cultura contemporânea, o sujeito não pergunta mais apenas quem sou eu, mas como estou sendo visto, qual imagem eu sustento, o que o outro espera que eu seja. A psicanálise, desde Freud, já advertia que o sofrimento humano não nasce exclusivamente do trauma ou do evento externo, mas do conflito entre desejo ideal e reconhecimento. O sujeito sofre não apenas pelo que lhe aconteceu, mas pelo modo como tenta se ajustar às exigências do outro. Freud mostrou que o eu não é uma instância sólida ou natural. Ele é uma construção frágil, atravessada por identificações, ideais e fantasias. O narcisismo, longe de ser apenas amor próprio excessivo, é uma estrutura fundamental da constituição do eu, e também um de seus pontos mais vulneráveis. Na contemporaneidade, essa vulnerabilidade é amplificada. O outro, que antes se encarnava principalmente nas figuras parentais, na cultura e nas instituições simbólicas, hoje se apresenta de forma difusa, fragmentada e incessante. Esse outro tem rosto digital, fala por números, métricas, curtidas, seguidores, visualizações, e opera em tempo real, sem pausa, sem silêncio. O sujeito passa a exibir sob um regime permanentemente de exposição. Não há mais bastidores, apenas palco. Não há mais tempo de elaboração, apenas performance. O valor subjetivo é medido pela visibilidade e o fracasso é experimentado como apagamento. Nesse contexto, a imagem deixa de ser apenas uma mediação e passa a ocupar o centro da vida psíquica. O eu se confunde com aquilo que é mostrado. A experiência interna, contraditória, ambígua, faltante, torna-se difícil de sustentar. O sujeito aprende que não pode vacilar, não pode falhar, não pode não saber. A angústia contemporânea não é apenas angústia de perda, mas angústia de desaparecer do olhar do outro. O sofrimento psíquico frequentemente se apresenta como sensação de vazio, inadequação crônica, cansaço de si, dificuldade de sustentar o silêncio e intolerância à falta. A clínica psicanalítica testemunha diariamente sujeitos que funcionam, produzem, performam, mas que não se sentem vivos. Sujeitos que dizem: eu faço tudo certo, mas não sinto nada. Quando não sou visto, me sinto inexistente. Tenho medo de parar e descobrir que não sou ninguém. Esse cenário não é acidental. Ele é coerente com uma cultura que valoriza a transparência total, a positividade constante e a adaptação permanente. Uma cultura que transforma o sujeito em gestor da própria imagem e em explorador de si mesmo. A psicanálise, ao contrário, opera em outra lógica. Ela não promete felicidade, a autoestima elevada ou adequação ao ideal contemporâneo. Ela sustenta um espaço raro e muitas vezes incômodo, o espaço onde o sujeito pode falar sem precisar parecer, onde a palavra não é corrigida, otimizada ou convertida em performance. Ao recolocar a palavra no lugar da imagem, a psicanálise resiste à tirania do visível. Ela aposta que o sofrimento não se resolve pela exposição,
mas pela elaboração, não pela aprovação, mas pela escuta, não pela correção do eu, mas pelo encontro com aquilo que nele escapa à imagem. É nesse ponto que a articulação entre narcisismo, cultura da imagem e sofrimento psíquico se torna central para compreender os sintomas contemporâneos. Não se trata de patologizar a tecnologia ou idealizar o passado, mas de reconhecer que cada época produz suas formas específicas de sofrimento e exige da clínica uma escuta à altura de seu tempo. Essa palestra propõe justamente esse percurso, compreender como a lógica narcísica, articulada à cultura da imagem, produz novas modalidades de angústia, vazio e sofrimento, e qual é o lugar ético da psicanálise diante desse cenário. Não para oferecer respostas prontas, mas para sustentar a pergunta fundamental: o que resta do sujeito quando a imagem já não dá conta de sustentá-lo? Freud e o narcisismo, o eu como construção frágil. Em Introdução ao Narcisismo, de 1914, Freud realiza um deslocamento decisivo na teoria do eu, ao afirmar que o eu não existe desde o início, ele precisa ser desenvolvido. Freud rompe com qualquer concepção naturalista da identidade. O eu não é dado, não é uma essência, nenhuma instância autônoma que surge pronta. Ele é uma construção psíquica lenta, instável e permanentemente ameaçada. Esse desenvolvimento do eu ocorre por meio das identificações. O sujeito se constitui ao incorporar traços do outro. A imagem oferecida pelos pais, os ideais culturais, as expectativas implícitas e explícitas que lhe são dirigidas. O eu nasce, portanto, como uma resposta ao olhar do outro. Ele é, desde o início, um efeito de relação. Freud introduz nesse texto a noção de narcisismo primário, indicando que a libido, antes investida em objetos externos, retorna ao eu, mas esse retorno não produz um eu sólido. Ao contrário, revela sua dependência. O eu só se mantém coeso enquanto consegue sustentar um certo investimento libidinal. Quando esse investimento falha, surgem a angústia, a vergonha e o sentimento de desintegração. O narcisismo, portanto, não é sinônimo de excesso de amor próprio. Ele é, antes, um ponto estrutural de vulnerabilidade. Quanto mais o eu depende de confirmações externas para existir, mais frágil ele se torna. Na cultura contemporânea, essa fragilidade encontra um terreno fértil. A lógica da imagem intensifica a dependência narcísica ao transformar o reconhecimento em algo mensurável, imediato e público. O sujeito não apenas deseja ser amado, ele precisa ser visto, validado, contabilizado. A imagem deixa de ser uma mediação simbólica e passa a ocupar o lugar de garantia do eu. Não basta sentir-se, é preciso aparecer. Não basta existir, é preciso performar. O eu passa a se sustentar menos pela palavra e mais pela visibilidade. Do ponto de vista clínico, isso produz um deslocamento importante. O sofrimento não se organiza apenas em torno da culpa ou do conflito, como nas neuroses clássicas, mas em torno da insuficiência narcísica. O sujeito não se acusa, ele se sente inadequado. Ele não se pergunta o que eu fiz, mas o que há de errado comigo. Consequência clínica. Na prática clínica, essa configuração se manifesta
de diversas formas: ansiedade difusa, sem objeto claro, vergonha persistente, mesmo sem exposição concreta, sensação crônica de inadequação, medo de desaparecer, de não contar, de não importar, dificuldade em sustentar o silêncio e a ausência do olhar do outro. O sujeito vive sob uma vigilância interna constante, como se estivesse sempre sendo avaliado. O supereu, longe de se apresentar como instância moral clássica, assume a forma de uma exigência de performance contínua, seja interessante, seja desejável, seja visível. Exemplo clínico. Um paciente relata em sessão: quando não posto nada, sinto que não existo. Essa fala, à primeira vista, pode ser facilmente interpretada como vaidade ou dependência de redes sociais. No entanto, uma escuta psicanalítica recusa essa leitura moralizante. O que está em jogo não é o desejo de aparecer, mas o medo de desaparecer. A ausência de postagem não é vivida como simples silêncio, mas como apagamento subjetivo. O sujeito não consegue sustentar a experiência de existir fora do olhar do outro. O vazio que emerge nesse intervalo não é um vazio criativo, mas um vazio angustiante, próximo da sensação de não ser. Nesse ponto, a clínica revela algo essencial. O sofrimento não está na exposição excessiva, mas na incapacidade de suportar a falta de exposição. O sujeito não posta para se exibir, posta para se manter coeso. A função do analista nesse contexto não é orientar, moderar ou aconselhar sobre o uso de redes, mas oferecer um espaço onde o eu possa se deslocar da imagem para a palavra. Um espaço onde o sujeito possa existir sem precisar se mostrar, onde possa falar sem ser avaliado, curtido ou rejeitado. A análise possibilita, gradualmente, que o eu se apoie menos na confirmação imediata e mais na elaboração simbólica. Não se trata de fortalecer o narcisismo, mas de descolar o eu da tirania da imagem, permitindo que ele tolere a falta, o silêncio e a não resposta do outro. Freud já indicava que o eu é frágil por estrutura. A cultura da imagem não cria essa fragilidade, mas a explora e amplifica. A clínica contemporânea, portanto, exige uma escuta capaz de reconhecer que, por trás da aparência de excesso, há quase sempre uma carência profunda de sustentação simbólica. Lacan, o estágio do espelho e a prisão da imagem. Jacques Lacan retoma e radicaliza a problemática do eu ao formular o estágio do espelho, apresentado inicialmente em 1936 e posteriormente reelaborado em seus escritos, ao afirmar que o eu é uma instância imaginária. Lacan desloca definitivamente o eu do campo da substância para o campo da imagem e da relação. No estágio do espelho, o sujeito humano, ainda marcado por uma experiência corporal fragmentada, desorganizada e dependente, identifica-se com uma imagem externa que lhe aparece como total, coerente e integrada. Essa imagem, refletida no espelho ou sustentada pelo olhar do outro, produz uma ilusão de unidade. O eu nasce, portanto, como uma identificação alienante. Há, desde o início, um descompasso estrutural. De um lado, a vivência interna de dispersão, falta de coordenação e conflito. De outro, a imagem idealizada de completude e domínio.
O eu é constituído exatamente nesse intervalo. Ele não expressa o ser do sujeito, mas sua tentativa de se estabilizar frente à angústia produzida pela fragmentação. Essa operação tem um custo. Ao se reconhecer na imagem, o sujeito se aliena nela. O eu não é o sujeito, ele é uma ficção necessária, uma montagem imaginária que oferece consistência, mas também aprisiona. Lacan mostra que essa alienação é estrutural. Não se trata de um erro corrigível, nem de uma patologia em si. O problema surge quando o sujeito não consegue se separar minimamente da imagem que o funda, quando passa a confundir sua existência com a manutenção dessa forma ideal. Na cultura contemporânea, essa dinâmica é intensificada de um modo radical. O espelho, que antes era episódio, tornou-se permanente. Ele se multiplicou em selfies, histórias, perfis, filtros, métricas, visualizações e curtidas. A imagem não apenas reflete, ela exige atualização constante. O eu imaginário deixa de ser um apoio transitório e passa a funcionar como prisão. O sujeito não apenas se vê, ele se vigia, não apenas se mostra, ele se administra como imagem. O problema não é a imagem em si, como já indicava Lacan. O imaginário é um registro fundamental da experiência humana. O problema emerge quando o sujeito fica capturado exclusivamente por ele, sem mediação simbólica suficiente. Quando a palavra perde lugar, a imagem se absolutiza. O sujeito passa a acreditar que só existe enquanto é visto, que só tem valor enquanto corresponde à forma ideal que apresenta. Qualquer fissura nessa imagem, uma crítica, uma rejeição, a ausência de reconhecimento é vivida como ameaça de aniquilação. Do ponto de vista clínico, isso se traduz em um sofrimento específico. Não é o conflito entre desejo e lei que predomina, mas a angústia de desintegração do eu. O sujeito não teme tanto a punição quanto o apagamento. Exemplos clínicos. Pacientes frequentemente formulam enunciados como "eu sei quem eu sou quando estou sozinho, mas isso não vale". Essa frase revela uma clivagem fundamental. Há uma experiência subjetiva íntima, silenciosa, não exibida, mas essa experiência não é reconhecida como válida. Ela não produz consistência narcísica porque não é vista, nomeada ou admirada. O sujeito internaliza a lógica de que só o que aparece conta. Outro paciente diz: só me sinto alguém quando sou admirado. Aqui o eu depende diretamente do olhar do outro para existir. A admiração não é um bônus. Ela é condição de possibilidade do sentimento de ser. A ausência desse olhar não produz simples frustração, mas um vazio angustiante próximo da sensação de inexistência. Nesses casos, a imagem não funciona mais como suporte simbólico, mas como condição ontológica. Sem ela, o sujeito sente que cai e que se dissolve. A clínica lacaniana não busca destruir a imagem nem denunciar sua falsidade. O trabalho analítico visa introduzir um deslocamento, permitir que o sujeito reconheça que há algo nele que escapa à imagem, algo que não se reduz à forma, ao desempenho ou à visibilidade. A análise aposta na palavra como via de separação. Ao falar, o sujeito experimenta que sua existência não se esgota no que pode ser visto. Há um resto, um ponto irredutível, que não se deixa capturar pelo espelho nem pelas telas. Nesse sentido, o tratamento não promete libertação total da imagem, o que seria impossível,
mas a construção de uma relação menos mortífera com ela. O sujeito pode continuar a se ver e a se mostrar, mas já não precisa se confundir inteiramente com aquilo que mostra. Lacan nos ensina que o eu é uma ficção necessária, mas o sujeito só encontra algum alívio quando deixa de ser prisioneiro dessa ficção. A clínica contemporânea, atravessada pela tirania da imagem, exige precisamente essa operação, restituir à palavra um lugar onde a imagem se tornou soberana. Winnicott, falso self e adaptação excessiva na tirania da imagem. Donald Winnicott introduz o conceito de falso self para descrever uma organização defensiva do eu que surge quando o ambiente falha em sustentar a espontaneidade do sujeito em seus estágios iniciais de desenvolvimento. O falso self surge como uma organização defensiva quando o ambiente não sustenta o verdadeiro self. Winnicott. O ponto central aqui não é a patologia em si, mas a adaptação excessiva. O bebê, diante de um ambiente que não acolhe sua espontaneidade, aprende precocemente que ser ele mesmo coloca o vínculo em risco. Em resposta, desenvolve um modo de existir baseado na leitura constante das expectativas do outro. O ambiente que falha. Para Winnicott, o verdadeiro self emerge quando o ambiente é suficientemente bom, isto é, quando a mãe ou quem exerce essa função consegue adaptar-se às necessidades do bebê sem invadi-lo nem abandoná-lo. Quando isso não ocorre, o bebê aprende que suas necessidades não encontram resposta, sua espontaneidade não é acolhida, seu gesto autêntico não produz encontro. O resultado é uma reorganização defensiva. O sujeito passa a existir para corresponder e não para viver. A tirania da imagem como ambiente falho contemporâneo. Na contemporaneidade, a tirania da imagem funciona como um ambiente falho ampliado. Não se trata apenas da falha parental, mas de uma cultura inteira que exige performance constante, coerência imagética, aparência de sucesso, controle emocional, positividade obrigatória. O sujeito aprende cedo que precisa agradar, precisa parecer bem, precisa estar à altura. Não pode falhar, não pode vacilar, não pode mostrar falta. A imagem passa a substituir a experiência. O parecer substitui o ser. O falso self, funcional, adaptado e vazio. É fundamental destacar o falso self funciona. Ele organiza a vida social, garante reconhecimento, sucesso profissional, aceitação social. Por isso, ele é frequentemente elogiado. Winnicott nunca descreveu o falso self como algo simplesmente negativo. Ele é, antes de tudo, uma solução de sobrevivência. O problema é o custo subjetivo. O falso self cobra um preço alto. Sensação crônica de irrealidade, vazio existencial, desconexão afetiva, dificuldade de sentir prazer, angústia sem nome, depressões silenciosas. O sujeito vive, mas não se sente vivo. Eu funciono, mas não sinto. O sofrimento contemporâneo. Esse é um enunciado clínico extremamente recorrente. Eu funciono, mas não sinto. Minha vida está toda organizada, mas parece que não sou eu. Eu faço tudo certo, mas nada me atravessa. São pacientes que trabalham, produzem, mantêm relações,
pagam contas, correspondem às expectativas, mas não habitam a própria experiência. Winnicott diria que estamos diante de um eu que opera, mas não vive. Exemplo clínico: paciente de meia idade, profissional bem-sucedido, socialmente admirado, relata uma vida perfeita aos olhos externos. Não há queixas objetivas graves. No entanto, traz uma angústia persistente, difusa, difícil de nomear. Durante o processo analítico, emerge a seguinte fala: se eu parar, tudo desmorona, mas se eu continuo, parece que não sou eu. A análise revela uma história marcada por exigências precoces, elogios condicionados ao desempenho e ausência de espaço para falha. O sujeito aprendeu muito cedo que ser amado dependia de funcionar bem. A imagem de competência tornou-se o eixo da identidade. O verdadeiro self ficou encapsulado, protegido, mas também silenciado. A imagem como nova mãe exigente. Na tiraria da imagem, o outro não dorme. Ele observa, avalia, compara. Redes sociais, mercado, discursos motivacionais e ideais de sucesso operam como uma mãe intrusiva e insaciável. O sujeito não pergunta mais o que eu sinto, pergunta como isso vai parecer. Esse deslocamento é estrutural. Clínica não destruir o falso self, mas criar espaço. O Winnicott é muito claro: o trabalho analítico não é destruir o falso self, mas criar um ambiente suficientemente seguro para que o verdadeiro self possa pouco a pouco emergir. Isso exige tempo, silêncio, não exigência, não desempenho, não julgamento. Na clínica, o analista não pede performance, não cobra coerência, não exige respostas prontas. Ele sustenta um espaço onde não saber, falhar e vacilar não colocam o vínculo em risco. É nesse espaço que algo do verdadeiro self pode finalmente respirar.